Alô, guerreiros! Eu sou o professor Lego Fontes e estou aqui para responder um dilema universal. Uma pergunta que já me foi feita 1 milhão de vezes. Você quer saber qual é? Claro, mas antes, vou te convidar para descer o machado no like, curtir o vídeo, compartilhar nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, de Clubhouse, se inscrever no canal, porque toda semana tem aula nova para que você consiga evoluir na produção de texto. Então, voltando à pergunta, e se der branco? E se na hora da prova eu me deparar com o tema de redação e não souber absolutamente nada sobre ele, não souber discorrer sobre aquilo que a proposta me solicita, o que é que eu faço? Mas antes de você saber o que fazer, é preciso que você saiba aquilo que pode gerar o famoso branco. Basicamente, em regra, são dois elementos causadores para esse fenômeno que acomete muitos guerreiros. O primeiro fator é o fator mental. Geralmente o branco, quando acontece de dar branco na prova ou de você não saber como discorrer sobre aquele tema, advém do fator mental, geralmente de crises de ansiedade. Por vezes os guerreiros não dão a devida atenção para esse fator, que é tão importante quanto o fator técnico. Então, de nada adianta uma grande preparação, uma preparação em alto nível, se você não está bem preparado mentalmente. Então, eu já recomendo a todos os guerreiros que, se você sente que tem algum tipo de ansiedade, que tem algum tipo de transtorno nesse sentido, procure ajuda profissional. Eu já tive contato com muitos guerreiros que foi divisor de águas, antes de procurar ajuda e depois de procurar ajuda. O rendimento nos estudos aumentou consideravelmente. Eles definitivamente conseguiram solucionar essas questões e, é claro, os resultados aconteceram. Eu sempre digo que a aprovação ela vem a reboque com uma série de questões, dentre elas a questão física, a questão mental, a questão de preparação, de conteúdo técnica. Então, percebam que uma aprovação ela vem em um conjunto de fatores. Um conjunto de fatores faz com que o resultado aconteça. O fator numérico é apenas o resultado de tudo isso. Esse é um primeiro fator. O segundo fator é a questão de preparação, e esse sim é o que acomete a maioria dos guerreiros. Geralmente, quem não está bem preparado ou que teve algum déficit na preparação, sente muito na hora da prova. Principalmente se ele não se preparou, se esse guerreiro, se essa guerreira não se preparou em condições de prova. Eu sempre digo que não adianta você estudar, mas que esse estudo não seja revertido para a situação de prova. E aí eu estou falando dos simulados. Os simulados que você se propor a fazer tem que ser em situação de prova. E quando eu falo situação de prova, é a cadeira, é a caneta que você vai utilizar, é o ambiente em que você vai fazer esse simulado, é o formato de prova em que você faz esse simulado, tem que ser muito próximo da prova que você vai fazer. E é claro, a robustez técnica de conteúdo que você vai dispensar nessa preparação. Então, quando você não está bem preparado, fatalmente você vai estar inseguro e sem confiança. E isso faz com que o branco aconteça. Que você olhe para aquele tema e diga: poxa, o que eu vou falar sobre isso? O que eu tenho para falar sobre isso? Inclusive, uma frase que eu coloco sempre para os guerreiros é o seguinte: você não sabe nada sobre o tema ou você não conseguiu relacionar aquilo que você sabe com o tema. E aí eu estou falando de repertório. Geralmente os guerreiros que me relatam esse branco durante a prova, eles fatalmente não conseguiram associar toda a bagagem cultural ao tema. E esse é um problema de preparação. Porque, na verdade, não adianta você construir repertório se você não faz a aplicabilidade desse repertório. E aí, mais uma vez, eu volto para os simulados. Diante desses dois fatores que eu citei, você tem aí duas alternativas para você se prevenir de situações como essa. A primeira, eu já disse, se você tem crise de ansiedade, se o fator mental é que te atrapalha, procure ajuda profissional. Isso aí é parte fundamental do processo. Então, já temos aí um fator que nós podemos resolver. E é claro, né?
ter uma vida social. Eu sempre digo que também é interessante que você saia, que você se divirta, faça atividades que você goste, para que sua mente seja mais tranquila, que você pratique atividade física, porque a parte física está diretamente associada ao alto rendimento no que diz respeito ao aspecto mental. Então, esse tipo de coisa você já resolve esse primeiro fator. O segundo fator, que é o fator de preparação, e aí quando eu falo de redação, eu estou falando de um preparo de médio, longo prazo. O que isso significa? É muito difícil que, se você não tem uma base muito boa de texto, que você consiga se preparar com 2 meses antes da prova em alto nível, que você consiga um grande resultado em alto nível. E, aliás, eu não preciso nem falar sobre fórmulas prontas, modelos prontos, do tipo, faça uma redação sobre qualquer tema com esse modelo. Não vou nem falar sobre isso, porque para mim isso não funciona. O que funciona é uma preparação holística, ou seja, uma preparação com a maior cobertura temática possível, a maior preparação técnica possível, para que você consiga ter segurança e confiança na hora da prova. Então, minha indicação de cara, para que você se prepare em alto nível, prepare-se por meio de eixos temáticos. Porque quando você se prepara por meio de eixos, você consegue ter uma cobertura maior de temas. Por exemplo, ao invés de treinar a educação infantil, treine o eixo temático educação. Porque quando você treina o eixo temático educação, tudo que diz respeito direto ou indiretamente sobre a educação, você vai ter algo de relevante para trazer dentro da sua produção de texto. Então pense em eixos: educação, saúde, segurança pública, tecnologia, meio ambiente, minorias. Pense em eixos temáticos maiores para que você possa ter uma cobertura temática maior. Provas como o Enem, por exemplo, traz para a gente uma imensidão de abordagens temáticas possíveis. Então você tem que já estar pronto para possibilidades que vão desde publicidade infantil, que foi o tema de 2014, a, por exemplo, a inclusão dos surdos na educação, que foi o tema de 2017. Ou, por exemplo, o indivíduo frente à ética nacional, que foi o tema de 2009. Então, assim, você tem uma amplitude temática muito grande. Então, sua preparação tem que ser também ampla. Então, treine por meio de eixos temáticos. Isso vai te dar confiança e repertórios maiores, repertórios que podem abarcar maiores possibilidades temáticas. Um outro ponto importante de medidas preventivas é que você leia e analise textos de redação com redações nota 1000, de nota máxima, independente da prova que você vai fazer. Pense em textos de nota máxima. As dissertações argumentativas, que é o tipo textual em geral, né, que cobre a maioria dos certames, seja de Enem, vestibulares e concursos, vai existir padrões. Padrões do ponto de vista estrutural, do ponto de vista estético, do ponto de vista formal. Então, à medida que você depreende e entende como esses padrões se repetem, tendo em vista os critérios de correção da prova, então você consegue replicar isso dentro dos seus simulados. Então isso faz com que você tenha, portanto, uma cobertura em termos de padrões. Guerreiros, isso não quer dizer que você vai fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V. Quando eu falo de padrões é que, por exemplo, você tem uma introdução, você tem 2 desenvolvimentos, uma conclusão. Quais são os conectivos que vão trazer a ideia que eu quero para aquela abordagem argumentativa? Então, existem ali conjunções conclusivas, conjunções que dão ideia de adição, que dão ideia de oposição, que dão ideia de continuidade. Então, eu memorizo alguns conectivos que podem ser utilizados a depender da abordagem temática que eu vou fazer. Então, é esse tipo de padrão a que eu me refiro, sempre tendo como referência os critérios de correção daquela prova. Por exemplo, se você vai fazer o Enem, os 5 critérios de correção têm que ser memorizados para que você visualize aqueles critérios dentro da sua prova. Isso é medida preventiva, para que você chegue até o dia da prova, chegue na hora da prova, no momento da prova, e você não tenha nenhum tipo de dificuldade na hora de tratar daquele tema, que você entenda exatamente aquilo que a banca quer de você. E esse é um passo fundamental, aliás, eu diria um passo definitivo para que você consiga efetivamente fazer uma redação de alto desempenho. E finalmente, para que você se sinta absolutamente seguro na hora da prova, além de conhecer os critérios de correção, fazer simulados, se ambientar seu cérebro à situação de prova, que você também cuide do fator mental, independente de ter crise de ansiedade ou não, que você tenha cartas na manga. O que seriam essas cartas na manga? São repertórios
que podem se encaixar em diversos temas. Lembrando, eu não estou falando de todos os temas, eu estou falando de diversos temas, vários temas. Isso depende de como você vai encaixar este repertório dentro daquela abordagem temática, ok? Então não vou trazer aqui repertórios que são coringa, que servem para todos os temas, não. Que servem para diversos temas, a depender de como você vai tratar aquela temática, de que proposta você vai encontrar no dia da prova. Então, das minhas recomendações eu tenho Constituição Federal. Guerreiros, a Constituição Federal, ela inclusive está aqui na minha estante de livros. Ela é fundamental para que você consiga uma redação de alto desempenho. Por quê? Se o tema versa sobre problemas direto ou indiretamente ligados à sociedade, e a Constituição é que rege essa sociedade, portanto lá você vai encontrar diversas abordagens que podem servir sim para você como um repertório, para que você tenha cartas na manga, claro, dependendo do tema que você for tratar. Um outro documento muito importante é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Esse documento ele vai servir também como base para diversas abordagens que venham a aparecer lá no certame que você for executar, ok? Então, 2 documentos que tratam sobre diversos eixos aí que podem aparecer na prova. E, finalmente, 2 estratégias argumentativas que eu recomendo, que são bastante utilizadas e que servem para boa parte dos temas. São elas as alusões históricas. Então, se você já estudar a disciplina de História, saiba que essa disciplina é uma forte força argumentativa. Ela tem uma força argumentativa muito grande. Então, a história, ela pode te ajudar e muito, porque é a partir da história que você começa a perceber a raiz de vários problemas que ocorrem no Brasil. Por exemplo, vamos tratar aqui de um problema fulcral no Brasil, que é a corrupção. A corrupção existe no Brasil desde a era colonial. Prova disso são os textos, por exemplo, do Padre Antônio Vieira, né? Se você pegar aqui alguns sermões dele, por exemplo, Sermão da Epifania, Sermão do Bom Ladrão, você vai ver que a corrupção existe no Brasil, e o Vieira é do século XVII, então desde a era do Brasil colônia. Então você vai trazer ali texto do Gregório de Matos, por exemplo, que também é um representante do Barroco no Brasil. Então a história, ela vai te ajudar a perceber elementos de causa, ou seja, o causador daquelas problemáticas que acometem o Brasil e, consequentemente, a temática abordada pela prova. Então você tem aí Constituição, Declaração Universal dos Direitos Humanos e a disciplina de História, que serve como causa. Então você tem 2 estratégias argumentativas. A estratégia dessa cronologia histórica, dessa alusão histórica, e também da estratégia argumentativa de causa e efeito, que também é uma das mais utilizadas. Afinal de contas, se todo tema é um problema, todo problema tem um elemento causador, um elemento que desencadeia esse problema. Portanto, você já vai ter aí 2 estratégias que podem ser utilizadas em muitos temas e que você vai se sentir mais seguro ao treinar. Mas lembrando, tudo que eu disse aqui, desses elementos que são cartas na manga, você deve primeiro treiná-las para que você se sinta seguro para utilizá-las. Lembre-se, o treino ele é muito importante para o momento do jogo, ok? Lembre-se, treino é jogo e jogo é guerra. Essa é a nossa ideia sempre para conseguir produzir textos em alto desempenho. Então, já convido novamente, se você gostou, se esse conteúdo te ajudou, curta esse vídeo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Clubhouse, na mídia social que você quiser. E, é claro, se inscreva no canal e chame mais gente para vir para esse canal, porque esse canal pode salvar vidas. Um abraço a todos e vamos para cima.